Olá, bem-vindos. Hoje estou aqui para falar sobre os caminhos de Santiago, o meu primeiro caminho de Santiago, como foi feito e há quanto tempo foi realizado. Fica para ver a história do meu caminho. Eu sou o Rui e estás no Pedalar em Portugal. Bem-vindo de novo e obrigado por estarem aqui a acompanhar o meu canal do Pedalar em Portugal e com a pequena história do meu desafio, que foi o meu primeiro caminho de Santiago em bicicleta. Corri o ano de 2002, no mês de agosto, 15 a 18 de agosto, foi realizado um evento pela Casa do Povo da Retorta, de Vila do Conde, e que fez o convite também a vários colegas ou amigos ou conhecidos de quem queria participar no Caminho de Santiago. Naquele ano era ainda uma aventura, e agora continua a ser também uma aventura, mas naquele ano era tudo muito verde, muito num embrião ainda. Não se falava de Caminhos de Santiago, não havia as marcações como há hoje em dia, não havia também o apoio de logística ou de albergues para dormidas, portanto acabava por ser um grande desafio. Mas para os mentores que desenvolveram este passeio, foram fazendo vários convites e efetivamente o grupo foi crescendo, tornando-se um grupo, penso que na altura, e depois posso ir buscar aqui mais na parte do histórico, cerca de 20 pessoas, e todos com andamentos muito diferentes, mas muito companheirismo, muita camaradagem, e foi assim que lançámos todos para a aventura, para este desafio dos Caminhos de Santiago, na altura só conhecido pelo Caminho de Santiago Central. Iniciámos na sede do Porto, tivemos um carro de apoio também que levava as bagagens e fomos praticamente só com a bicicleta e uma pequena mochila para o dia a dia. O percurso na altura anunciado era de cerca de 280 km, constituído por 4 etapas equidistantes entre si. A primeira era de Porto a Barcelos, depois de Barcelos a Valença, Valença a Pontevedra, Pontevedra Santiago de Compostela. Pelas 8 horas então estávamos na sede do Porto, eu e todos os colegas que iriam participar neste desafio, nesta aventura, prontos então para dar início, muito animados e bem dispostos, e ainda um desafio para o desconhecido. Apesar de já muitas pessoas fazerem os caminhos de Santiago, mas era de longe a longe, ouvia-se uma informação aqui, olha que já fizeram, mas não naturalmente o tipo de informação que hoje temos, o que é bom, não é? Mas de qualquer das maneiras, na altura não deixou de ser uma grande aventura. Na altura também tínhamos já havia as cadernetas, não é? Os passaportes, ou as credenciais, como lhe quiserem chamar, e então, pronto, foi uma azáfama ter ali o primeiro carimbo na Sé do Porto, que tivemos que esperar pelo horário de abertura, precisamente, também, para termos então todas as credenciais carimbadas no primeiro ponto de partida, na Sé do Porto. Portanto, quando saímos da Sé do Porto, fizemos o caminho
da marginal do Rio Douro, uma paisagem bastante aprazível junto à margem do rio. Rumamos para o sentido da Maia. Na altura, como já estava a referir, não havia o caminho da costa. O caminho da costa vai por Matosinhos. Portanto, da Maia depois passamos por algumas das freguesias adjacentes até chegar à cidade de Barcelos. Aí estávamos a contar já com cerca de 60 quilómetros. Chegados a Barcelos, ainda passamos em Barcelinhos, nos Amigos da Montanha, que nos receberam. Também, na altura, já um grupo ou uma associação bastante conhecida que já apoiava muito destas iniciativas dos Caminhos de Santiago, fosse dos peregrinos, não é? A pé, e depois mais tarde veio-se a designar quem vai de bicicleta os bicigrinos, também eram quase que como um ponto de paragem ali também para descansar e confraternizar também com amigos também da associação dos Amigos da Montanha. O segundo dia acordámos também todos muito bem dispostos, cheios de força e de energia, rumo então à próxima etapa, que parámos também depois em Ponte Lima, terra onde também, entre outros, também é conhecida pelo Sarrabulho, para quem gosta. Rumando depois a São Bento da Porta Aberta, em Paredes de Coura. Não esquecer também, claro que muitos não esquecem, quem já fez o caminho central, a famosa Serra da Labruja, não é? Que tem uma subida extremamente íngreme, que dificilmente se faz montado em cima da bicicleta. Muitos de nós, nessa altura, claro, fomos a empurrar as bicicletas. Estávamos a falar em agosto, portanto um dia quente, de calor, mas tinha uma grande vantagem, que quando se chegava ao topo tinha uma fonte com água fresca para nos refrescar e poder beber naturalmente a água da fonte. A etapa então terminava em Valença, onde ficámos também num hotel, onde se arrumou as bicicletas dentro de um espaço. Portanto, os hotéis não estavam preparados, então foi mesmo na sala de convenção. As bicicletas vinham sujas, com lama, tínhamos de ter algum cuidado para ir com as bicicletas precisamente para a sala, não ir com elas a rolar, o chão, para não sujar. E já nesse dia fez algumas pequenas afinações, alguns arranjos à bicicleta, porque pronto, era tudo novo para nós, as avarias aconteciam, as bicicletas não eram como agora, mas pronto, para aquele tempo eram o que eram, e seriam umas de melhor qualidade, outras mais ou menos, portanto havia de tudo. O que era importante era haver sempre um espírito de grupo bastante animado, divertido, interajuda, o grupo sempre muito unido, e isso sempre foi importante, mantermos esse tempo todo todos juntos com os amigos. Na terceira etapa, então, para iniciar a partida de Valença, já nos era passada a informação que íamos, portanto, entrar em Espanha, como todos sabemos, mas que o caminho em Espanha, nessa altura, não estaria tão bem traçado como se encontrava na zona de Portugal. Isto é, as setas amarelas muitas das vezes estavam muito apagadas, o que nos obrigava a uma atenção redobrada para não nos enganar no caminho. É de relembrar que naquele tempo não havia os GPS, ou se havia, não tinha, digamos, a tecnologia que tem hoje, não é? Não era muito fácil o acesso a GPS, era um equipamento também extremamente caro. Lembro que nessa altura, mesmo com as bicicletas
que não eram equipamentos tão bem preparados como os de agora, mas já há muito tempo que se faz o BTT, não é uma coisa recente. Naturalmente o equipamento foi evoluindo, mas não tivemos grandes avarias, houve apenas uma avaria, se calhar maior, de um colega que foi no travão, precisamente até no travão da frente, e já estávamos a falar de travões hidráulicos, que ainda era uma novidade na altura e que a sua reparação ou recurso ali naquele momento sem ferramentas foi muito complicado, porque pelo que esse colega depois teve que fazer parte do caminho sem o travão da frente, e como devem calcular não traz muita segurança nem muita confiança nas descidas, porque o travão da frente é uma peça muito fundamental nas descidas para termos o controle da velocidade, porque se formos sempre travar com o de trás, como calculam, né? Portanto, a roda bloqueia e então perdemos o controle da bicicleta. Esse foi, em termos de avarias, se calhar a maior contratempo que tivemos, mas que mesmo assim também não fez muito abrandar o ritmo do grupo e muito menos o ânimo. Claro que às vezes brincava-se um bocadinho com isso, com o colega que teve o azar, mas pronto, acontece a todos. O que é facto é que o grupo estava sempre unido e a brincar e sempre naturalmente preocupado com os outros colegas também. Depois então da etapa de Pontevedra, nesse dia que íamos arrancar para a quarta etapa, apanhámos um bocadinho de chuva, mesmo em agosto, mas era uma chuva miudinha. De qualquer das maneiras apanhou-nos desprevenidos, mas não deitou abaixo o nosso ânimo, isso nunca. Estávamos todos sempre divertidos e animados. Na altura eu estaria com uns 30 anos, todos os colegas que nos estavam a acompanhar era tudo dentro dessa faixa etária, uns um bocado mais, outros um bocado menos, mas portanto havia um espírito muito de união, não havendo aqui separação de idades. Naquele momento éramos todos ciclistas e estávamos todos com o mesmo objetivo e naturalmente éramos todos iguais. E depois foi chegar a Santiago de Compostela. Para mim, como foi a primeira vez, e para muitos também, como foi a primeira vez, é algo que é inexplicável, não é? Porque vimos com muitos quilómetros em cima, sempre com o desafio de chegarmos todos bem, e chegando à Praça do Obradoiro, não é? Tirar as fotografias ou isso é sempre a parte secundária. O que nos apraz é estarmos todos juntos, todos animados, a falarmos, divertidos, uns deitados no chão, a descansar, cansados com as bicicletas. Bem, enfim, foi efetivamente uma experiência que ainda hoje guardo na memória, e cada vez que passo ou faço o caminho de Santiago em bicicleta, tenho sempre essas boas memórias guardadas em mim. Era um espírito de grupo muito espetacular. Também quem organizou, naturalmente, ficou de parabéns e naturalmente continua de parabéns por ter sido um dos mentores a organizar o primeiro caminho de Santiago em bicicleta, se calhar de Portugal, porque assim destas formas organizadas, não sei se na altura já havia alguém que o fazia desses moldes. Portanto, fica aqui um mérito para quem o fez, a organização, e fica também um mérito para aqueles também que participaram, não me querendo incluir nesse mérito, mas tive o prazer e a oportunidade também de participar nesse evento, e que não sou saudosista, não é? Porque a vida continua, mas que efetivamente tivemos sempre amigos que ao longo da vida ainda somos conhecidos, amigos e parceiros até, e que nos lembramos sempre todos deste passeio. Às vezes encontro colegas ou ex-bicigrinos que fizeram este caminho e que a memória está lá. Falámos sempre de momentos que acendemos
com uma vela, não é? E lembrarmos daqueles momentos, o que é sempre bom. Por isso o Caminho de Santiago para mim fica na memória, e para toda a gente que também com certeza o faz fica na memória. E ao longo do tempo a minha vida foi mudando, fui levando outros caminhos, não é? Que não só a bicicleta, tive muitos tempos também parado e distanciado da bicicleta, e há coisa de 6 anos ou 7 que me liguei efetivamente à área das bicicletas como uma forma profissional, e tentei então desenvolver uma atividade ligada ao turismo, incluindo a bicicleta. Naturalmente, apesar de termos outros serviços, outros tours, outros caminhos, mas o Caminho de Santiago é um dos que está na história, está marcado, e que muita gente também procura fazer, e às vezes encontra o nosso serviço também para os apoiar. E então, com isto, também como ficou-me na memória o caminho, e desenhei este ano um jersey, um equipamento de ciclismo, para quem quiser também fazer os caminhos de Santiago e ficar com ele na memória e uma recordação. Nós também temos os equipamentos do Pedalar em Portugal, e com a designação do Bom Caminho para todos. Se também quiserem personalizar o equipamento, também pode ser personalizado no sentido de obter a bandeira do país de origem. Isto porquê? Porque o Caminho de Santiago, seja o caminho da costa, não é, ou central, seja o caminho português, que começa naturalmente em Portugal, mas todos os caminhos de Santiago começam no dia em que nós saímos de casa para o fazer. Daí eu considerar os equipamentos que desenhei de forma a personalizar, neste caso para quantidades mínimas, não é? Mas também depois, se quiserem saber as quantidades mínimas, podem colocar aqui em comentários. E personalizamos com a bandeira. Atrás, onde diz, onde tem neste caso a bandeira portuguesa, desde Portugal até Santiago. Se for do país de origem, pomos também a bandeira do país de origem, e também os dizeres, em vez de estarem em português, estarão no idioma do país de origem. Portanto, é uma questão de personalizar. Também o prazo de entrega aí é um bocadinho mais dilatado, mas também damos sempre a informação de qual é o prazo da personalização, e depois quem estiver interessado, se estiver dentro da data que pretende o equipamento, a encomenda então será submetida. Se for este normal como o que tenho vestido, o jersey, nós temos o jersey, o calção e também uma t-shirt, não é? Pronto. Então, para passar a explicar o jersey, também tem aqui outro que é a mesma configuração, mas é do Visit Portugal, para quem vem também fazer os caminhos, não só os caminhos de Santiago, mas outros caminhos em Portugal, como podem ver. Também está aqui também com os símbolos de Portugal. E então estes equipamentos por acaso este aqui é t-shirt. Eu ia mostrar efetivamente a parte do jersey, mas de momento não tem aqui. Mas é de fecho único, não tem elástico, portanto tem bandas de silicone precisamente para ajustar ao corpo. E em termos do calção, que é este também é aqui do Visit Portugal, portanto tem as cores de Portugal, e tem uma carneira também bastante cómoda, já é uma carneira em carbono, o que permite naturalmente um melhor conforto para o uso. Não sei se sabem, pronto, mas os calções de ciclismo
deve ser usado sem roupa interior. Então, se quiseres também encomendar, seja o jersey, seja o equipamento completo ou simplesmente a t-shirt, também é só seguir os links aqui no vídeo para chegares à loja online e efetuar a tua encomenda. Sobre o Caminho de Santiago, houve também, voltando um bocadinho à minha história dos Caminhos de Santiago, um grande desafio também que foi feito com uns amigos à época, que foi fazer os Caminhos de Santiago num dia só. Também, na altura havia só o Central, e foi também de um desafio que surgiu, lá está, por termos ficado com este caminho na memória, e assim o fizemos. Saímos na altura de madrugada, às 4 da manhã, da Sé do Porto, levávamos luzes, as luzes de relembrar que à data não eram como agora, tinha uma bateria de ácido, não é? Portanto, não havia baterias de lítio, e punha-se, no caso de umas que eu usava, que era da Sigma, punha-se a bateria no lugar do bidon, e era uma bateria que já era capaz de pesar, se não me quero enganar, entre 700 gramas a 1 kg, era bem pesada. E tinha uma autonomia até bastante interessante, mas não deixava de ser um equipamento bastante pesado, mais alguma das coisas que levávamos na mochila. Nesse caso não levávamos alforjes, como é lógico, era uma viagem de um dia só. É um desafio muito, muito duro, mas na altura também tinha uma melhor capacidade de andamento, não era nenhum profissional, outros colegas andavam muito melhor e outros colegas andavam muito menos, não é? Pronto, e também só nos acompanharam uns até à fronteira, até Valença, e foi esse o objetivo deles, vão-nos acompanhar, mas só vão até Valença, porque só queriam fazer metade do caminho, mas nós ficámos com o desafio de fazer até Santiago, e recordo-me que chegámos já 9, 10 da noite, portanto foi mesmo muito difícil. Os caminhos não estavam também tão bem traçados como agora, mas mesmo quem faça o Caminho de Santiago, e há muita gente a fazer num dia só, é um desafio mesmo de superação. Não quer dizer que o tenham que fazer num dia, façam com tempo, aproveitem bem, façam daquilo, do caminho, um prazer, não é? E não como um desafio, mas bom, claro que cada um fará ao seu gosto. Na minha idade, digamos, pronto, já procuro fazer mais o cicloturismo, o passear de bicicleta, e não esse tipo de desafios de fazer tudo a correr, porque nem vemos a paisagem, mas claro, respeito que há sempre as oportunidades para quem quer fazer em menos tempo, com uma base de superação da sua resistência, da sua endurance, mas também há aqueles que gostam de fazer parando em todos os sítios, tirando as fotografias todas, há quem repita todos os anos, e todos os anos tira as fotografias nos mesmos locais para ver as diferenças que há. Portanto, há quem viva muito, efetivamente, o Caminho de Santiago. E eu sempre que o faço de bicicleta, vivo muito esse caminho. Quando o faço de carro, apesar de ser em trabalho, também revivo, e quando os colegas vêm no transporte e me falam onde passaram e tudo isso, revivo também sempre muito esse tempo. Infelizmente não faço tantas vezes o Caminho de Santiago como gostaria. De qualquer das maneiras, dá-me prazer pelo menos ver que as outras pessoas também o fazem com vontade, com desejo e com convicção, de superação, de introspeção, que é um caminho que efetivamente dá-nos para muita coisa nesse sentido. E foi isto que eu quis apresentar, então, um bocadinho da minha história nos Caminhos de Santiago. Se quiseres então adquirir o equipamento do jersey, ou então do equipamento completo com o calção,
ou então apenas a t-shirt, já sabes, é só seguir aqui no Facebook os produtos que estão ligados à loja online e fazer a tua encomenda. E no caso de estás a ver no YouTube, é só seguir os links das ligações da loja online. No caso das encomendas, temos situações que muitas das vezes as encomendas vêm todas ao mesmo tempo, em que o stock acaba por ser um stock limitado, como é lógico, não é? E ficamos sem poder de resposta no imediato. Todas essas situações, as pessoas são informadas do prazo de entrega previsto e, neste caso, se as pessoas quiserem manter a encomenda, podem manter, ou então, se virem que também o prazo é muito longo para aquilo que também estavam a precisar, também, naturalmente, será reembolsado pela encomenda. Se tiveres alguma dúvida, fala-me também aqui nos comentários. Se já és um peregrino ou um bicigrino de longa data, também deixa aqui nos comentários a tua experiência, como foi. Resta-me agradecer o facto de estares aqui a acompanhar o meu vídeo, a minha história do Caminho de Santiago, e esperar que me voltes a ver no próximo vídeo. Não te esqueças de deixar aqui o comentário, o like e seguir o canal, porque muitas vezes também temos campanhas e promoções que podem até ser também do teu interesse, e assim ficas sempre a par das nossas novidades. Muito obrigado então e até breve.